E nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal que está nos assistindo. Bom dia. Wagner, a gente estava conversando há pouco aqui com o cientista político Cláudio Couto e vamos continuar falando do cenário político atual, né? Como é que você enxergou primeiro essa troca ministerial por atacado no governo de Jair Bolsonaro e ontem um novo lance desse desenlace político aí no Palácio do Planalto, que foi a saída dos 3 comandantes das Forças Armadas. Que análise você faz a partir disso, Wagner? Glauco, ele tentou ali lidar com algumas novidades na situação, né? Eu acho que tem 3 aspectos aí importantes do que aconteceu nas últimas semanas, né? Acho que a primeira delas é a derrota do Trump nos Estados Unidos, né? Isso desarticulou totalmente aquele arremedo de política externa que o Araújo vinha tentando conduzir, né? Levando o país para uma situação de escanteado no sistema internacional, nas organizações internacionais, mas ainda numa conexão com os Estados Unidos sob Trump. Quando o Trump perde esse pé aí, ele fica realmente bastante atrapalhado, né? Depois nós temos o recrudescimento da pandemia. Aí um resultado que vem da absoluta incapacidade do governo Bolsonaro de dar conta da pandemia. E ontem nós tivemos de novo, né, mais de 3 mil, quase 4 mil pessoas que vieram a falecer por conta da Covid, tá? E isso traz um desgaste muito forte, né? Traz uma pressão muito forte. A gente já conversou aqui na semana passada sobre aquela reação dos empresários, banqueiros, enfim, todos os setores da sociedade estão reclamando sobre essa má condução, péssima condução da crise. E o terceiro aspecto foi a volta do presidente Lula para o cenário político, né? Então ele tentou ali dar com essa mudança que ele tentou fazer anteontem, né? Dar um freio de arrumação e se articular de novo, reconstituir uma base e estabelecer as suas relações com o Centrão, né? Que já vinham, enfim, se estabeleceram com mais força ali na eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, né? A questão realmente é que ele avançou o sinal e foi fazer mudanças também com relação ao Ministério da Defesa, o que o levou a fazer mudanças nas 3 Forças Armadas, né? E aí realmente essa foi o erro, né? Eu acho que foi a soberba, né, do Bolsonaro, que é um mal político, né? Ele acabou se colocando na cena política como uma liderança que se vendeu como alguém de fora da política. O fato é que ele sempre foi um mal político, sempre foi uma figura que nunca fez articulação política, né? E ali eu penso que ele errou flagrosamente novamente, né? E aí a reação das Forças Armadas foi uma reação muito ruim para o Bolsonaro, e vamos ver hoje como é que essa crise que se instalou ontem, né, como é que ela se desenvolve, né? Porque também concordo com o Cláudio, estava vendo a entrevista, as crises elas são contínuas, né, nesse governo. Muita gente sempre analisou que as Forças Armadas, na verdade, eram um dos sustentáculos do governo de Jair Bolsonaro, até porque elas estão no governo, né? Muita gente avalia, e eu também concordo com essa avaliação, que hoje é um governo militar. Nunca houve tantos militares em postos-chave, nem na ditadura, inclusive. Agora, isso também não cria um desequilíbrio na balança? Bolsonaro não fica um pouco mais dependente do chamado centrão e com essa base um pouco mais frágil nas Forças Armadas? Wagner? Eu concordo totalmente contigo, Glauco. Veja, o que está acontecendo agora é um desembarque de uma parte, né, dos militares. Eu penso que a decisão que se colocou, né, acho que desde o golpe de 2016, né, que foi praticado ali porque os militares
qual foi o papel dos militares no golpe de 2016, né, na destituição da presidenta Dilma, né? Os militares simplesmente passaram recibo, né, não atuaram no sentido de evitar algum excesso, os excessos que foram cometidos pelos parlamentares, né? E, mais do que isso, eles passaram a sustentar uma posição que foi uma posição de empoderar o Jair Bolsonaro e que levou à eleição do Bolsonaro em 2018. Né? Esse governo que se instalou a partir daí, sob as bênçãos do ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, é muito importante a gente sempre lembrar disso. E agora que vieram, né, as revelações do próprio livro do Vilas Boas, né? Aquele momento grave, que foi o momento do tweet do Vilas Boas, alertando, né, pressionando, na verdade, o STF por uma decisão que era contrária à possibilidade de candidatura do ex-presidente Lula, naquela situação lá em 2017, né, ainda, coloca o governo Bolsonaro como um governo absolutamente antenado, né, articulado à cúpula dos militares, né, ao alto comando das Forças Armadas. Então não dá para a gente dissociar o que é o Bolsonaro hoje do que é também as Forças Armadas. É claro que um governo, uma liderança como essa, né, como o Jair Bolsonaro, ela, depois de 2 anos e quase 2 anos e meio de governo, muitas fraturas vão se colocando, né, porque ele é atabalhoado, ele tem dificuldade de relacionamento, ele é absolutamente personalista e paranoico, como disse o Cláudio, né? Então, é uma figura muito difícil de ser liderado pelo Jair Bolsonaro. Realmente é uma tragédia, né, para as Forças Armadas. Então, o que acontece agora é que se instaurou uma crise no centro do poder militar, né, no Ministério da Defesa e nas 3 forças, o que não quer dizer que aquilo que está colocado na esplanada dos ministérios hoje, né, que são militares espalhados por todos os ministérios, inclusive liderando ministérios, esse é um ponto que vai se colocar novamente aí em questão. O que a gente está percebendo, né, o que as notícias estão aparecendo a respeito da continuidade dessa reforma ministerial, é que outros ministérios também estão sob vistas aí do Centrão, né? Quer dizer, o Centrão, ele tem uma sede inesgotável de poder, inclusive o Ministério das Minas e Energia, que é liderado hoje por um almirante, né, está aí entre aqueles ministérios que poderão ser absorvidos aí por lideranças do Centrão. Então eu acho que esse é o jogo principal hoje, né, que é exatamente o que vai caber nesse condomínio, né, mal organizado, mal liderado, mal direcionado, chamado governo Bolsonaro hoje, né? Então o Centrão se estabelece como a principal potência política do governo, né? Já é, de fato, o Centrão quem comanda, quem organiza o governo. Veja que as próprias declarações do Rodrigo Pacheco, especialmente do Rodrigo Pacheco, foram muito... não, vamos ver, isso é uma prerrogativa do presidente, foram jogando panos quentes na crise de ontem, né? Agora, de fato, se há um estremecimento entre os militares, né, da alta patente, os mais antigos, e a hierarquia tem uma importância extrema, né, entre os militares, a gente vai ter que ver o que vai acontecer se outros ministérios forem capturados aí pelo Centrão. E aí, se o Bolsonaro perde, né, esse elemento militar, ele fica realmente sob um risco importante, né? Um risco importante, porque uma parte expressiva do bolsonarismo, quer dizer, o bolsonarismo raiz, né, ele é um bolsonarismo militarista e muito ligado, né, ao Exército, sobretudo, né? Agora, Wagner, é interessante você citar a declaração ali do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque tem algo ali que ele diz, que ele fala, olha, porque isso daqui, na verdade, é concernente ao Ministério da Defesa, né, a troca dos comandantes militares, na verdade, querendo dizer, e das próprias Forças Armadas, segundo ele.
querendo dizer que era uma coisa dos militares que estariam no seu quadrado. Não, eles estão ali, deixa que eles resolvem. Mas, na verdade, já existe uma subversão aí, porque o Ministério da Defesa deveria ser ocupado por um civil, não por um militar. E, Wagner, quando a gente chega nesse momento emblemático, assim, ontem eu estava até dando uma pesquisada, né, para a gente relembrar alguns fatos que a gente vai esquecendo. E tem uma entrevista aqui para a Rede Brasil Atual da professora Anaís Passos, Wagner, que eu até queria citar 2 pontos que ela lembrava, isso lá em 2017. Em fevereiro de 2010, o general Maynard Marques de Santa Rosa, que era chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército, se manifestou contra as políticas de direitos humanos do governo e a Comissão da Verdade em uma solenidade militar. O resultado é que ele foi afastado do cargo. Já em 2017, um outro general, que era secretário de Finanças e Economia do Exército, defendeu, em dezembro de 2017, a intervenção militar caso o judiciário não fosse capaz de resolver a instabilidade política no país. Esse general era Hamilton Mourão, que depois virou vice-presidente, é hoje o vice-presidente da República. Então, Wagner, tem esse dado, né? Porque parte da sociedade, inclusive, aplaudiu quando o general Vilas Boas ameaçou o Supremo Tribunal Federal por conta de uma conveniência política. E tudo isso, desde o golpe parlamentar ali que teve aval dos militares contra a presidenta Dilma Rousseff até agora, mostra que o Brasil acabou brincando com a democracia e trazendo os militares para o campo político de uma forma pública, algo que não poderia ter sido feito, Wagner. E não foi apenas o Brasil que trouxe, né, Glauco? Os militares se colocaram na cena política novamente. Então, eu acho que, assim, eu vi ontem, né, as notícias na televisão e alguma coisa nos jornais aqui pela internet. Quer dizer, o que está havendo, o que houve ontem, né? Houve exatamente uma tentativa de isentar de culpa, né, os militares de todo esse processo que está acontecendo aqui, e os tornarem campeões da democracia, né? Então, é uma situação absolutamente absurda, né? Ontem, a nota que saiu no final da noite, né, a respeito desse dia de hoje, 31 de março, um dia de triste memória, né, para a sociedade brasileira, para o nosso país, ela coloca novamente, né, quer dizer, os militares não se redimem do que aconteceu no dia 31 de março, no 1º de abril de 64, e dizem que é importante celebrar, né, o que aconteceu há 57 anos atrás. Então, toda a crise que se instaura, né, a partir ali do primeiro governo Dilma, quando se instala a Comissão Nacional da Verdade, né, e que esses militares que estão hoje no poder ou estavam sendo formados, né, e esses que mais jovens um pouco eram muitos deles filhos, né, dos militares que eram comandantes na época do golpe de 64, há toda uma continuidade aí, né, e isso é uma coisa realmente assim, muito grave, né, para a nossa sociedade, para o nosso país, porque nós não soubemos, né, após o fim do regime militar em 85, nós não soubemos lidar com essa história e lidar com essa memória. Nós talvez sejamos o país do mundo que pior lidou com isso, porque nós absolutamente, né, como dizemos na gíria, passamos pano para essa história, né, enquanto outros países tiveram seus militares encarcerados e que responderam pelos seus crimes, no nosso país não, né? E nós tivemos em 2016 o presidente da República, o atual presidente da República, que declarou seu voto contra, né, pelo impeachment da presidenta Dilma, uma pessoa que foi torturada na ditadura militar, declarou seu voto louvando a figura de um dos grandes torturadores, né, de um dos grandes criminosos do regime militar. Então esses militares que estão no poder, que passaram, né, por que estão nas cadeias de comando hoje no país, né, eles compactuam com uma visão da história, né, de que o golpe militar foi necessário pela luta contra o comunismo, né? Mesmo no livro do Vilas Boas, tem um capítulo específico ali sobre o anticomunismo do Vilas Boas. Então nós ainda estamos lidando com fantasmas, né, até hoje, né? E eu acho que é muito ruim, né, para
para a imprensa brasileira, para a sociedade brasileira, que nesse momento aqui, né, está lidando com uma situação de crise interna desse bloco político em torno dos militares, né, porque realmente é impossível, né, permanecer no mesmo governo com Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro é uma expressão, né, especialmente dos militares de baixa patente, né, que são entusiastas desse golpe e que eram contrários, inclusive, à abertura promovida pelo Ernesto Geisel, né? Então, é muito ruim que, nesse momento em que tudo isso está acontecendo, os órgãos de imprensa simplesmente esqueçam dessa história, né? Então, eu acho que é muito importante, né, que a gente tenha exatamente esse espaço para colocar essa visão, né, da história, uma visão que não pode isentar os militares, seja dos erros cometidos ontem ou dos erros que eles cometeram nos últimos anos e agora também no governo Bolsonaro, né? Quer dizer, o Pazuello, por exemplo, saiu da cena, né, como se nada tivesse acontecido. Então, nós não podemos esquecer o que aconteceu a partir de 64 e nós não podemos esquecer o que está acontecendo nesses nossos dias. Até porque é uma situação surreal, Wagner, a essa altura da história do Brasil, quando tem uma troca de comandos militares ou uma movimentação ali em ministérios ocupados por generais de alta patente, o Brasil tem medo de que ocorra um golpe de Estado ou algo parecido. Não é para isso acontecer a essa altura da história da democracia, a democracia formal, só a democracia formal brasileira, Wagner. Claro, quer dizer, nós chegamos a uma situação absolutamente absurda, né? Quer dizer, nós temos um presidente, né, que está num governo, né, que lidera um governo, que mal lidera um governo, que está diminuindo bastante a sua popularidade, que é responsável por uma parte substancial dessas mais de 300 mil, 310, 315 mil vidas perdidas pela Covid, né? Que está fazendo uma aliança com um setor da política brasileira, um setor da direita fisiológica da política brasileira, né? Que era demonizada, né, pelo próprio Bolsonaro e seus asseclas ali no período das eleições em 2018, inclusive por boa parte dos generais que fazem parte do seu governo, né? Então, tem um estelionato eleitoral aí, claro, né? E é claro que aqueles que ainda apoiam Bolsonaro estão fazendo também, né? Estão passando pano novamente. Tenho usado bastante essa expressão hoje aqui, né, Glauco? Estão passando pano novamente para esse setor. Então, quer dizer, não tem nenhuma justificativa, né, essa possibilidade, né? Quer dizer, é surreal que nós realmente ainda estejamos pensando nessa possibilidade em um governo tão frágil, com uma liderança tão frágil, né, que não tem nenhuma condição política de permanecer no poder, né? Então eu acho que nós realmente estamos vivendo uma situação muito, muito ruim e acho que passou da hora, né? E queria concluir com isso, passou da hora do Congresso Nacional dar uma resposta à altura sobre o que está acontecendo, né? O Arthur Lira fez uma fala dura na semana passada com relação aos limites, né, que tem que ser impostos ao presidente, embora ele não tenha deixado isso explícito na sua fala, mas essa situação estava implícita ali. Mas isso apenas serviu para que o Centrão tivesse mais cargos, né, colocasse ali uma ministra absolutamente afinada com esse orçamento fictício, né, que foi aprovado também nesses últimos dias, e nada vai mudar aparentemente. Então, é muito importante que as forças democráticas, né, que ainda estão no Congresso Nacional tenham voz e que façam alguma coisa, né? No mínimo que seja instaurada a CPI da pandemia e quisermos que possa ser instalada uma comissão parlamentar de inquérito a respeito, possa ser instalada uma comissão para o impeachment do Bolsonaro nessa situação. Veja que nós não temos nada, nós não temos nenhuma CPI colocada no Congresso Nacional para lidar com essa situação. Então, assim,
é uma situação em que realmente diversos atores, né, estão absolutamente comprometidos com o caos que nós estamos vivendo na política brasileira hoje. Pois é, Wagner, tem muitos segmentos aí da elite da elite financeira, da elite econômica, que na verdade criticam Jair Bolsonaro, mas eles, junto com parte da mídia tradicional e outros segmentos da sociedade, procuram a chamada terceira via, mas pensando nas eleições de 2021, mas na verdade hoje existem duas vias só, né? Que é democracia e não democracia, civilização ou barbárie. Isso tem que ser entendido por esses segmentos, porque senão a gente pode ter um comprometimento até mesmo do processo eleitoral de 2022, Wagner. Olha, Glauco, eu penso que se o Bolsonaro tivesse um pouco mais de capacidade política, eu veria esse comprometimento com mais vigor, né? Eu penso que a gente está numa situação agora, né, eu acho que o que veio acontecendo nos últimos dias, né, foi uma tentativa do Bolsonaro de se resguardar com relação a um provável processo de impeachment que poderia acontecer, né? Quer dizer, o Arthur Lira, mesmo se comprometendo com o Bolsonaro, pode acontecer um momento em que seja inevitável para a própria sobrevivência política dele e do seu grupo, né, de que ele abra um processo de impeachment ainda esse semestre, né? Isso pode acontecer. A gente está numa crise sanitária absolutamente sem precedentes, numa crise econômica brutal e numa crise política que vai se avolumando pela própria incompetência do Bolsonaro e dos seus ministros, aí, do seu grupo político, né? Então eu acho que nós estamos nessa situação, não vejo assim, uma chance, né? Quer dizer, se o Bolsonaro realmente tentasse uma situação golpista, eu penso que a resposta ela seria muito forte, né? Contrária a uma possibilidade dessa, e acho que fatalmente ele seria defenestrado do poder, né? Eu não vejo essa possibilidade de que ele saísse vitorioso numa situação de golpe, mesmo tendo por base uma parte das polícias militares pelo país, mesmo tendo aí 15%, talvez 20% da população que fosse favorável a uma solução política dessa natureza, né? Então eu vejo que o que deve acontecer, né, acho que nós teríamos duas possibilidades aí em termos de política, né? Ou uma situação de impeachment realmente de um Bolsonaro que, né, aprofundasse os seus erros políticos, ou uma situação em que ele possa chegar tão enfraquecido em 2022, né, que leve ao aparecimento de uma outra candidatura no campo da direita que vá competir provavelmente com o ex-presidente Lula, né? Eu vejo dessa forma. E me parece que ele ainda aposta, né, quer dizer, a aposta do Bolsonaro é que ele conseguiria sobreviver a esse período, né, de extrema dificuldade na pandemia e na economia e recuperar espaço lá em 2022. Me parece que era essa a intenção, inclusive desse pacto com o Centrão e dessa reconstituição do seu governo, né? Quer dizer, é como se ele estivesse ali buscando um oxigênio para passar esse período de tempestade e poder tentar recuperar força em 2022. Então, eu vejo dessa forma o que pode acontecer no próximo período. Ou uma debacle, né, uma queda realmente do Bolsonaro pela sua absoluta incompetência política, ou a possibilidade que ele, né, sobreviva a esse período, né, faça refluir aí esses seus ímpetos autoritários, se agarre com o Centrão e 2022 ainda é uma porta em aberto, ainda nós estamos longe do período eleitoral, né? Eu vejo que é isso que deve acontecer, mas a gente não tem bola de cristal, né, Glauco? A gente tenta aqui fazer alguma previsão, mas sem essa conexão com o extraterreno. E está muito difícil realmente fazer qualquer previsão no atual cenário brasileiro, né, Wagner? Realmente é um exercício aí de talvez esotérico quase, né? Precisamos de ajuda de outras forças. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Grande abraço, Glauco, e vamos lembrar, né, não comemorar, mas vamos lembrar desse dia trágico para a história brasileira, né,
e que os erros cometidos a partir de 64 não se repitam, né? Que nós não tenhamos nunca mais um regime sequer parecido com o que aconteceu a partir de 64. É isso, a memória histórica é fundamental. Um abraço, Wagner. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.